Olá, meus irmãos, minhas irmãzinhas. Voltei para continuar a falar do catecismo. Catecismo da Igreja Católica. Eu quero desejar a todos um bom dia. Hoje está frio, mas está um belo dia. Que a paz do nosso Senhor Jesus Cristo esteja e se faça presente na vida de cada um de meus irmãos. Deus é bom o tempo todo. Pai nosso que estais no céu, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus e nossa Mãe, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Hoje eu vou ler a página 1341. Fazer isto em memória de mim. Desculpem, meus irmãos. Então eu vou começar lendo assim: fazer isto em memória de mim. O mandamento de Jesus de repetir seus gestos e todas as palavras até que ele volte, não pode somente que se recorde de Jesus de que ele fez. Não pede que somente se recorde de Jesus e do que ele fez. Visa a celebração litúrgica pelos apóstolos e por seus sucessores do memorial de Cristo, de sua vida, de sua morte, de sua ressurreição, de sua intercessão junto do Pai. Desde o início, a Igreja foi fiel ao mandato do Senhor, da Igreja de Jerusalém, e se diz: eles eram perseverantes em ouvir o catecismo, em ouvir o ensinamento dos apóstolos, em comunhão fraterna, na fração do pão e nas orações. Perseverantes e bem unidos, frequentavam diariamente o templo, partiam pão pelas casas e tomavam a refeição com alegria e simplicidade de coração. Era, sobretudo, no primeiro dia da semana, isto é, no domingo, o dia da ressurreição de Jesus, que os cristãos se reuniam para a fração do pão. Desde aquele tempo até os nossos dias, a celebração da Eucaristia perpetuou-se, de modo que hoje a encontramos por toda a Igreja com a mesma estrutura fundamental. Ela continua sendo o centro da vida da Igreja. Assim, de celebração em celebração, anunciamos o mistério pascal de Jesus, até que ele venha. O povo de Deus, em peregrinação, avança pela porta estreita da cruz, em direção ao banquete celeste, quando todos os eleitos se sentarão à mesa do reino. A celebração litúrgica da Eucaristia. A missa de todos os séculos. Desde o século II, temos o testemunho de São Justino Marte sobre as grandes linhas do desenrolar da celebração eucarística. Eles permanecem as mesmas até nossos dias, para todas as grandes famílias litúrgicas. Ele assim escreve: pelo ano de 1155, para explicar ao imperador pagão Antonino Pio o que fazem os cristãos. No dia do sol, como é chamado, reúnem-se num mesmo lugar os habitantes, quer da cidade, quer dos campos. Leem-se na medida em que o tempo permite, ora os comentários dos apóstolos, ora os escritos dos profetas, ora os escritos dos profetas. Depois, quando o leitor terminou o que preside, toma a palavra para aconselhar e exortar a imitação
de tão sublimes sacramentos. A seguir, nos colocamos todos de pé e elevamos nossas preces, por nós mesmos e por todos os outros, onde quer que estejam, a fim de sermos, de fato, justos por nossa vida e por nossas ações, os fiéis e os mandamentos, para assim obtermos a ação eterna, a salvação eterna. Quando as orações terminarem, nós saudamos uns aos outros com um beijo. Em seguida, leva-se aquele que preside aos irmãos um pão e um cálice de água e de vinho misturados. Ele os toma e faz subir louvor e glória ao Pai do Universo, no nome do Filho e do Espírito Santo, e rende graças em grego, que significa ação de graças, longamente pelo fato de termos sido julgados dignos desses dons. Terminadas as orações e as ações de graça, todo o povo presente aclama dizendo: Amém. Depois de o presidente ter feito a ação de graças e o povo ter respondido, os que entre nós se chamam diáconos distribuem-se em todos os que estão presentes pão, vinho e água eucaristizados, e levam também aos ausentes. A liturgia da Eucaristia desenrola-se segundo uma estrutura fundamental que se conservou pelos séculos até nossos dias. Desdobra-se em dois grandes momentos que formam uma unidade básica: a convocação, a liturgia da palavra com as leituras, a homilia e a oração universal. A liturgia eucarística com a apresentação do pão e do vinho, a ação de graças consecratória, a comunhão. Liturgia da palavra e liturgia eucarística constituem juntas um só mesmo ato de culto. Com efeito, a mesa preparada para nós na Eucaristia é ao mesmo tempo a palavra de Deus e a do corpo do Senhor. Não é exatamente essa sequência da ceia pascual de Jesus ressuscitado com seus discípulos? Estando a caminho, explicou-lhes as Escrituras e, em seguida, colocando-se à mesa com eles, tomou o pão, o abençoou, depois o partiu e distribuiu a eles. A sequência da celebração. Todos se reúnem. Os cristãos acorrem ao mesmo lugar para a Assembleia Eucarística, encabeçados pelo próprio Cristo, que é o ator principal da Eucaristia. Ele é o sumo sacerdote da nova aliança. É ele mesmo que preside invisivelmente toda a celebração eucarística. É o representando que o bispo ou o presbítero, agindo em representação do Cristo cabeça, preside a Assembleia, toma a palavra depois das leituras, recebe as oferendas, profere a oração eucarística. Todos tomam parte ativa na celebração, cada um a seu modo: os leitores, os que trazem as oferendas, os que dão a comunhão, todo o povo cujo Amém manifesta sua participação. A liturgia da palavra comporta os escritos dos profetas, isto é, o Antigo Testamento e as memórias dos apóstolos, isto é, as epístolas e os evangelhos, depois da homilia que exorta a acolher esta palavra como ela verdadeiramente é, ou seja, como palavra de Deus, e a colocar em prática. Fazem-se as intercessões por todos os homens, de acordo com a palavra do apóstolo. Antes de tudo, peço que se façam súplicas, orações, intercessões, ação de graça por todas as pessoas, pelos reis e pelas autoridades em geral. Na apresentação das oferendas, os ofertórios são trazidos ao altar, por vezes em procissão. O pão e o vinho que serão oferecidos pelos sacerdotes em nome de Cristo ao sacrifício eucarístico, e ali se tornarão corpo e sangue de Cristo. Este é o próprio gesto de Cristo na última ceia, ao tomar o pão e o cálice. Esta oblação só a Igreja a oferece, pura ao Criador, oferecendo-lhe com ação de graças o que provém da sua criação. A apresentação das oferendas no altar assume o gesto de Melquisedeque e entrega os dons do Criador nas mãos de Cristo. Ele, em seu sacrifício, leva à perfeição todos os intentos humanos de oferecer sacrifício. Desde o início, os cristãos levam com o pão e o vinho
para a Eucaristia, seus dons para repartir com os que estão em necessidade. Esse costume de coleta, sempre atual, inspira-se ao exemplo de Cristo, que se faz pobre para nos enriquecer. Os que possuem bens em abundância e aqueles que desejam dão livremente o que lhes parecem bem. O que se recolhe é entregue àquele que preside. Este socorre aos órfãos e às viúvas, e os que por motivo de doença ou qualquer outra razão encontram-se em necessidade, assim como os encarcerados e os migrantes. Numa palavra, ele socorre todos os necessitados. Palavra do Senhor. Graças a Deus. Vou ler mais um pouquinho. A anáfora, com a oração eucarística, oração do pão de graças de consagração, chegamos ao coração e ao ápice da celebração. No prefácio, a Igreja rende graças ao Pai, por Cristo, no Espírito Santo, por todas as suas obras, pela criação, redenção, santificação. Toda a comunidade junta-se, então, a este louvor incessante, que a Igreja celeste, os anjos e todos os santos cantam a Deus 3 vezes santo. Na eclipse da comunidade, pede ao Pai que envie ao Espírito Santo ou ao poder da sua bênção sobre o pão e o vinho para que se tornem, por seu poder, o corpo e sangue de Jesus Cristo. E para aqueles que participam da Eucaristia, seja um só corpo e um só espírito. Certas tradições litúrgicas colocam a epiclese depois da amnese. No relato da instituição, a força das palavras e da ação de Cristo e o poder do Espírito Santo torna sacramentalmente presente sobre as espécies de pão e do vinho, o corpo e o sangue de Cristo, seu sacrifício oferecido na cruz uma vez por todas. Na amnese que segue, a Igreja faz memória da paixão, da ressurreição e da volta gloriosa de Cristo Jesus. Ela apresenta ao Pai a oferenda de seu Filho, que reconcilia com Ele. Vou parar agora, meus irmãos. Que todos tenham uma boa manhã ainda. Uma boa manhã ainda. Um bom dia, né? Ou seja, um bom dia. Que a paz do Senhor Jesus Cristo se faça presente no coração de cada um de nós. Que as bênçãos de Cristo venham a nos ajudar a suportar os intempéries da vida. Que Jesus abençoe a cada um de nós com a sua bênção, conforme merecemos. Amém?